Olá, meu nome é Isabela Capelão, palestrante, coach e terapeuta. E eu estou aqui hoje nesse vídeo para mais um capítulo da série Livros e Lições. E hoje eu vou comentar sobre o livro O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. Eu acho que os livros, além da história contada em suas páginas, tem uma outra história, que é a nossa. Como o livro chegou em nossas mãos? Como foi a leitura, os aprendizados e as lições que ele gerou? E ainda que mudanças na nossa vida podemos fazer diante disso? Profundo, né? Esse livro que eu vou comentar hoje, O Futuro da Humanidade, eu ganhei de presente de uma super amiga. E foi num momento, inclusive, em que eu comecei a retomar o hábito da leitura e que eu estava precisando de um estímulo, entender um sentido maior da vida. O autor é o Augusto Cury, inclusive é o livro que eu mais gostei dele. Foi o primeiro romance que ele escreveu, então vale a pena a leitura para repensar sobre várias coisas da vida e também como entretenimento, pois é uma história interessante e que nos prende na leitura. O Futuro da Humanidade é aquele livro que te dá vontade de ler mais e mais e mais, pelo menos comigo foi assim, né? E eu não estou aqui com esse livro em mãos para mostrar a vocês, pois a maioria dos livros que eu já li, eu deixo emprestado na biblioteca de uma empresa para estimular a leitura dos funcionários. Eu me identifiquei muito com o protagonista desse livro, Marco Polo, em não aceitar algumas coisas, a indignação e o fato dele não desistir de lutar contra a injustiça e acreditar, buscar algo mais positivo nas situações, nas pessoas. O livro conta a história de Marco Polo, um jovem que entrou para a faculdade de medicina. No primeiro dia de aula, na aula de anatomia, ele ficou chocado com a triste cena em que se deparou, de corpos sem identificação para serem dissecados. E a falta de sensibilidade e a indiferença com que o professor se referiu a tais cadáveres. Então ele confronta o professor sobre qual seria a história de cada um daqueles cadáveres à sua frente. Mas Marco Polo tem um sentimento diferente ao olhar para aqueles corpos. E a única coisa que lhe vem à cabeça é saber quem são essas pessoas, qual a história delas e como seus corpos vieram parar ali. Diante disso, ele é criticado e sentiu-se desafiado a descobrir a identidade de um daqueles corpos e a história, pois sob o sofrimento, as perdas e misérias das pessoas sempre existem histórias inspiradoras de vida, regadas de esperança, lágrimas e amor. Foi ao tentar investigar mais sobre essa história que Marco Polo encontra um mendigo chamado Falcão, que para sua surpresa era muito sábio, tinha sido um professor de filosofia e conhecia a fundo a mente humana. E ele ficou impressionado com a sensibilidade e com a visão sobre a vida de Falcão, um mero mendigo. Marco Polo, então, fica fascinado pela inteligência deste homem e descobre que os moradores de rua, que ninguém olha, sabem muito mais do que parecem. Então, ele inicia o processo de busca de informações e nos faz embarcar nessa viagem para descobrir a história por trás daquele corpo que será estudado. E é incrível essa história, eu não vou contar aqui porque senão eu finalizo o livro. O jovem estudante ele adquire muitos conhecimentos e aprende várias lições de vida. Então, Marco Polo se apaixona pelo estudo da mente, tipo eu, e começa a transformar as coisas, quebrar regras e questionar o sistema de luta contra a injustiça. E me fez repensar sobre a minha vida, sobre o meu papel na sociedade. E indiretamente me influenciou na atuação que eu tenho hoje. E também de ver o tipo de livro que eu gostaria de escrever. Então, fica a dica de leitura, vale muito a pena. Eu deixo aqui então algumas perguntas para você pensar a respeito. O quanto você tem se distanciado da realidade e do seu compromisso com a sociedade onde vive? Qual o futuro você deseja para a humanidade e o que você tem feito hoje para contribuir com esse futuro? O que você deseja deixar de contribuição para o mundo?
Que preconceitos você precisa quebrar? Será que você está contribuindo para um cenário de injustiça? Quais são os seus diferenciais e como pode utilizá-los para contribuir com a humanidade? E aí, gostou desse vídeo? Então comente, compartilhe, dê um like, dê alguma dica de algum livro que você tenha gostado, comente. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, Isabela Capelão, aproveite para inscrever-se agora e clicar no sininho para receber todos os novos vídeos do canal. Até mais!